Olá pessoal, meu nome é Gustavo Almeida e nessa apresentação eu vou falar sobre Random Forest, que é um algoritmo de inteligência artificial baseado em árvores de decisão para resolver tanto os problemas como classificação quanto regressão. Antes eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens. As principais vantagens diz respeito ao fato de a Random Forest resolver o problema do overfitting, porque quando a sua árvore ela começa a ficar muito alta, muito grande, a árvore de decisão ela tem a característica de ter uma tendência a decorar os dados que pertencem ao dataset. E aí acontece o chamado overfitting. Um dado novo fica muito ruim a precisão. Ela funciona basicamente melhor com classificação, porque na regressão, como é esperado um valor numérico, a Random Forest ela sempre vai retornar uma média. Então, por exemplo, ela nunca retornaria algo além desse intervalo de mínimo e máximo. Então, por isso que com classificação ela é muito melhor. E desvantagens, a principal desvantagem é a complexidade. Porque, por exemplo, você vai rodar muitas instâncias dessas pequenas árvores e isso daí requer um poder computacional muito grande. Então, antes de falar sobre o Random Forest, nós vamos fazer alguns exemplos aqui de Decision Tree, como é que funciona o algoritmo, onde você tem um nó raiz, geralmente é uma pergunta, tá? O nó raiz você vai ter um ponto de interrogação e ele é baseado, esse modelo é extraído aqui da sua base de dados. Então você vai ter aqui as suas variáveis, tá? E uma variável alvo, target. Então nesse exemplo aqui, de acordo com o tempo, a temperatura, a umidade, o vento, você tem o resultado de jogar ou não golfe. Então você tem aqui valores aqui que a primeira coisa a fazer é separar as variáveis. Então você vai separar as variáveis e comparar com o resultado target. Então eu tenho 4 variáveis lá, separei em 4 colunas e associei com a minha variável target. Para isso a gente vai usar o conceito de entropia. Entropia é a quantidade de bagunça que tem presente nos dados. Quando que é entropia? Entropia é um valor que varia de 0 a 1. Quando que ela é zero? Ela é zero quando não tem nenhum tipo de bagunça nos dados. Por exemplo, todos os dados de um valor tal resultam numa condição X. E quando que a entropia é máxima? Quando você tem aqui 50%. Vamos pegar o caso da moeda, cara ou coroa, você nunca vai ser um novo dado, a próxima vez que você for jogar moeda, o resultado que vai sair o target, se vai ser cara ou coroa. A entropia tem essa fórmula, é o P vezes o log P. Então, por exemplo, no caso aqui a gente começa para a variável target, nós temos aqui 5 no e 9 yes. Então você tem aqui 9 em 14, 5 em 14, joga na fórmula aqui da entropia, P vezes o log de P, então por exemplo 0,64 vezes o log de 0,64, e aí você tem o resultado da entropia para a variável target. Depois nós vamos ter o ganho de informação. O ganho de informação ele é uma conta baseada na entropia do pai menos a entropia da variável que você está analisando. Então, primeiro eu calculo as entropias relativas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou calcular, eu pego a variável aqui de Outlook. Então, eu estou usando aqui a variável de Outlook em relação à entropia da variável target, que é a variável pai. Então, eu obtenho aqui um ranking de ganhos de informação. Eu faço o processamento para todas as minhas variáveis, elenco esse ranking e vou escolher para o nó raiz o que tem um maior ganho de informação. Quando a entropia for maior que zero, vai ocorrer ramificação e esse é basicamente um algoritmo, tá? Então, agora que nós já sabemos, grosseiramente falando, já calcular uma decision tree, vamos supor que ela ficou muito grande e ela começou a decorar os dados. Então esse é o momento que a gente vai fazer o Random Forest. Então o Random Forest, lembre-se dessa palavra aqui, random, aleatoriedade.
Então você vai sortear. Você vai sortear tanto linhas quanto colunas. Você tem o dataset original. Eu vou sortear algumas linhas e vou montar um dataset paralelo. E depois eu vou processar a minha Decision Tree, várias Decision Trees, várias mini Decision Tree, baseado em sorteio de colunas também. Eu não vou usar todas as colunas do dataset, eu vou sortear algumas. De tal maneira que eu vou ter várias mini Decision Tree, essa é a minha floresta. E se eu estou analisando um valor numérico, eu vou tirar a média de cada resultadozinho daqui dessas. Ou se for um valor de classificação, eu vou pegar o valor que mais saiu, a moda estatística. E eu vou ter uma acurácia. Ao final desse processo, eu vou ter uma acurácia que aí a gente vai fazer aquele processamento clássico de inteligência artificial, que é dividir o dataset em treino-teste, por exemplo, de 70% a 30%, e recalcular as novas colunas baseada no que eu estou acertando ou errando. Então, por exemplo, se eu estou errando muito naquelas duas colunas que eu escolhi anteriormente, em alguma da minha mini Decision Tree, então agora eu vou escolher outra e vou repetir. Vou medir a acurácia de novo, mesmo 70-30, o mesmo esquema, e até que eu vou chegar numa acurácia máxima. Ok. Cheguei na acurácia máxima, tá? E esse é o algoritmo de Random Forest, de uma maneira bem rápida e bem simplificada. E eu tenho aqui um exercício para vocês. Eu tenho aqui essa tabela, vocês vão olhar essa tabela aqui, que é um cadastro de bons e maus pagadores. E sem fazer contas, o que você pode concluir dessa tabela? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Bom, pessoal, respondendo, vocês observam aqui que sempre que empregado for false, ele vai ser um mau pagador. Ou seja, a entropia aqui para empregado, ela está tendendo a zero. Tá? Então, por exemplo, o maior ganho de informação está nesta coluna aqui. As outras colunas, existe variação. Para você entender melhor, pensa assim, se você é gerente dessa empresa aí de empréstimos e sabe que toda pessoa, de acordo com o seu dataset aqui, que está desempregada, vai convergir um mau pagador, qual que é a primeira pergunta que você faz para ela? Exatamente. Você está empregado? Porque aí você já elimina, entendeu? Você já tem o ganho de informação dessa coluna. E isso daí é um exemplo de entendimento de como que a computação imita a vida real. Bom, espero que vocês tenham gostado e curta, compartilha, dê um like, comente, tá bom? Um abraço.